queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, amém? Boa noite, culto solene. Temos adorado o Senhor com cânticos, com a leitura da palavra, e agora na exposição também da palavra de Deus, temos adorado, assim, ouvindo a sua voz, aquilo que Ele tem a falar nessa noite aos nossos corações. A gente tem exposto a primeira carta do apóstolo Pedro, né? E já estamos hoje chegando no capítulo 4. Então abra comigo o santo livro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 dessa carta tão gloriosa, que nos traz verdades tão gloriosas do Evangelho. 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez e rogar a bênção do Senhor sobre nós e o seu Espírito Santo na iluminação desse texto. Pai, nós te bendizemos a Ti, adoramos o Teu nome, Senhor, e rogamos a Deus, nessa noite, que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, pois reconhecemos a necessidade, a nossa dependência do Senhor, e rogamos a Ti, Pai, que o Senhor venha falar conosco, falar com o Teu povo, com a Tua igreja. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai amado, que o nosso coração, a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, Senhor, que todo pensamento contrário às Escrituras possa ser dissipado agora de nós, Senhor, diante de nós, e que de fato a nossa mente esteja límpida para receber a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso mestre interno, possa nos dar graça, iluminar o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos compreender essas verdades tão gloriosas do Evangelho do Senhor. É o que te peço, Pai, faz o teu reino avançar, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acho que alguns de vocês aqui nessa noite já ouviram falar da história de Ulisses, o grande rei que havia vindo de uma guerra ao encontro de sua esposa, princesa Penélope. Esse é um dos contos da mitologia onde fala a respeito do canto das sereias. E Ulisses, vindo dessa guerra, a qual já cansado e tão empolgado para se encontrar com a sua amada esposa, a princesa Penélope, eles passam por uma montanha onde, parecido com um riacho, onde havia-se ali sereias que seduziam aqueles homens que passavam ali com seus determinados navios. E diz a história que Ulisses pediu para que todos aqueles que estavam ali a bordo com ele no navio colocassem cera nos seus ouvidos, e que somente ele ficasse sem cera nos ouvidos, para que ele pudesse ouvir o cântico daquelas sereias. E pediu para que o capitão, aqueles que estavam a bordo com ele, o amarrasse no mastro do navio, para que, ouvindo o canto que era tão sedutor, para que ao ouvir ele não fosse também seduzido pelo canto daquelas sereias, que era tão belo, que era tão sedutor, mas que quando aquelas sereias faziam e encantavam aqueles que ouviam o seu cântico, ao chegar próximo delas, diz a mitologia que elas devoravam-os, viravam demônios.
E Ulisses passa com aqueles que estavam a bordo com ele, os outros com cera nos ouvidos, e ele ouvindo o cântico. Ulisses, amarrado no mastro, queria se soltar por tudo naquela situação, para que assim fosse ao encontro das sereias por causa do cântico delas. Talvez nessa ilustração e nessa história nós vemos a relação de muitas pessoas que estão amarradas à religiosidade, estão amarradas ainda a ritos espirituais, que de fato faz com que ela não revele aquilo que está dentro delas, seja a religião, seja a igreja, seja os parentes, mas quando de fato o seu coração ainda pulsa pelaquela velha natureza. O que Pedro vai nos ensinar basicamente aqui nessa carta, em especial no capítulo 4, é exatamente o combate, a guerra que temos contra o pecado que já foi vencido por Cristo na cruz. Tendo em mente que o capítulo que finalizamos, no capítulo 3, o versículo 21 e 22, onde finalizamos com a exaltação de Cristo e que Ele sendo cabeça de todo o principado e potestade, colocando como vergonha debaixo dos seus pés todo o principado e toda potestade. Nós vimos também no final do capítulo 3, como que Deus, em Cristo Jesus, ao esvaziar-se da sua glória, encarnando, Jesus, Filho de Deus, encarnado, Ele se sujeitou, se submeteu até a morte, e morte de cruz. Mas a Bíblia diz também que Deus o exaltou sobremaneira. Interessante que o texto que Pedro vai agora iniciar no capítulo 4, já dando continuidade àquela sessão, ele inicia dizendo, ora, ou seja, Pedro tem em mente aquilo que ele já havia ensinado para os irmãos. É interessante, irmãos, nós nos lembrarmos de que a Bíblia, quando assim produzida no princípio, em especial quando Pedro a redigiu para mandar para aqueles irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição do Evangelho, ela não foi escrita por capítulos e versículos como temos nos nossos dias. Mas não, pelo contrário. Elas eram realmente redigidas como cartas. Obrigado. E que não tinha capítulo e versículo como hoje. Isso veio depois, para facilitar a localização de texto, do texto sagrado. Na nossa compreensão, a facilidade de acesso foi colocada e subdividida por capítulos e versículos. Então, muitas pessoas têm a tendência de achar que muitas vezes determinado verbo, preposição ou parte da escritura é colocado de forma isolada, como que não. Toda vez que a Bíblia disser, portanto, ou nessa situação de Pedro no início do versículo, ora, ou porém, ele tem em mente o autor aquilo que ele já havia falado no capítulo anterior. Porque para nós é como se ele tivesse pausado no capítulo 3 no final. E agora ele vai dar continuidade no seu discurso, naquilo que ele havia escrito para aqueles irmãos. E ele inicia dizendo, tendo Cristo sofrido na carne, no versículo 1. O sofrimento que Jesus suportou foi vivenciado no seu corpo humano. É interessante nós entendermos isso que Pedro está ensinando, principalmente relacionado na carne, porque quando a Bíblia fala que nós devemos viver na carne, ou que aqueles que estão vivendo segundo a carne, há em cada contexto uma definição a que o apóstolo, a que o texto se refere, principalmente relacionado ao termo carne. Uma vez nós trabalhamos aqui, nós vimos a exposição de 1 João 2, versículo 15 a 17, onde ele fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Ali João está fazendo menção da nossa natureza caída. Aqui, diferentemente de Pedro, não é isso que ele se refere. Porque certamente Jesus não pecou, e ele não tinha pecado. A menção que Pedro está dizendo aqui, que tendo Cristo sofrido na carne, é de que no corpo, como ser humano, de estar no corpo, em vida, ele sofreu, ele se sujeitou ao sofrimento. Então é importante entendermos isso. Que viver na carne é viver no corpo, é ter um corpo físico. E essa é a relação e o modo como Pedro irá tratar nesses versos aqui, que nós estamos vendo, que está diante de nós. Então, à luz do sofrimento de Jesus, até a morte dele, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado.
Novamente vemos aqui paralelos também de Pedro com o apóstolo Paulo. É interessante que Pedro vai dizer na sua carta que nós devemos atentar para a sabedoria de Paulo, porque há pontos que ele escreve que de fato são difíceis de se entender. Tem coisas também que Pedro escreve que é difícil de se entender, né? Que é difícil de compreensão, mas que, mediante o Espírito Santo de Deus e buscando no original, tendo a iluminação do Espírito Santo, nós iremos aqui expor esses versos assim, com a graça e com o favor do Senhor. Pedro faz o mesmo paralelo que Paulo. Vocês lembram daquilo que Paulo diz em Efésios 6, a partir do versículo 13? Onde o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos aos Efésios que vestissem toda a armadura de Deus, mencionando cada parte da armadura usada pelos soldados do mundo antigo. Paulo vai ali agora comparar a vida cristã, a caminhada cristã, como a dos soldados romanos. Como que eles tinham êxito na batalha, como que eles tinham êxito corpo a corpo com o inimigo, onde um soldado só de Roma conseguia destruir facilmente uma dúzia de homens, né, com seu escudo e com sua espada curta, mas que de fácil manuseio. Então ele vai dizer para tomarmos a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, tendo os pés calçados a preparação da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Pedro faz a mesma coisa. Ele diz: armai-vos. Muito do que Pedro vai ensinar está em paralelo com aquilo que Paulo ensina também. Mas só que Paulo, em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17, ele menciona ali, né, coisas, adereços que os soldados usavam, para que os cristãos também fizessem uso dessas mesmas coisas, para que eles tivessem êxito na batalha espiritual. Porque a nossa luta, diz Paulo, não é contra sangue, ou não é contra uns aos outros, contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades em lugares celestiais. De fato, a guerra e a luta do crente é uma luta espiritual. O que Pedro está querendo dizer aqui, no princípio, nesse primeiro verso, é que nós temos que ter em mente o sofrimento de Cristo e o modo pelo qual ele sofreu neste período que ele viveu aqui neste mundo, por causa da justiça, por sua pregação e por amor à verdade de Deus, por amor, por cumprir a vontade do Pai, que é isso que ele havia dito sempre quando ensinava: eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Os cristãos não são muito diferentes daquilo que Cristo sofreu. O que Pedro está querendo ensinar para aqueles irmãos que estão ali no contexto de perseguição, que foram dispersos por causa da fé, é exatamente isso: que à luz do sofrimento de Jesus, que sofreu por amor à verdade, de que assim como os profetas na antiga aliança morreram pelos falsos profetas, pelos inimigos do povo de Deus, vocês também padecerão perseguição. O povo de Deus também será perseguido por amor à verdade, por amor às palavras de Cristo e por serem seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, o sofrimento que passamos neste mundo, nós devemos sempre ter em mente, tendo em luz aquilo que Cristo padeceu e sofreu na carne, em vida, no período que ele ficou aqui. Jesus disse que nós não fomos chamados em relação à fé somente para crer nele, mas também para padecer pela causa de Cristo, por causa do Evangelho. E era exatamente isso que estava acontecendo com esses irmãos, que havendo sido separados, dispersos pela Ásia Menor por amor ao Evangelho. Então aqui Pedro usa a mesma linguagem. Percebam a parte B do primeiro versículo do capítulo 4. Ele diz: amai-vos também vós do mesmo pensamento. Só que diferentemente de Paulo, Pedro avisa aqueles irmãos que eles não deviam mais colocar couraça, ou que eles deveriam colocar um capacete ou usar um escudo, mas que agora esses irmãos deveriam armai-vos do pensamento, da mente de Cristo. E é exatamente isso que ele está querendo ensinar para esses irmãos. Que a mente daqueles irmãos
fosse preenchida pela palavra de Deus, pelaquilo que eles haviam recebido dos apóstolos, dos profetas de Cristo. Então, no mesmo modo que Pedro, em alguns versículos, antes escreveu que anjos e autoridades e poderes haviam sido subordinados a Cristo. Os poderes e as potestades contra os quais nós lutamos foram todos submetidos a Cristo. Cristo, Ele reina sobre o universo, sobre todas as coisas. Quando dizemos que Cristo está à direita de Deus, o Pai, nós não temos em mente que tem um tronozinho do lado de Deus e que Jesus está lá sentado à destra de Deus, o Pai. O mencionar a destra de Deus está relacionado ao governo que foi dado a Cristo, ao governo que Cristo tem sobre todas as coisas, pelo modo que Ele foi exaltado sobre todas as coisas, onde Ele foi exaltado por Deus, em obediência íntegra ao Pai, a Deus. É em meio a isso que Pedro escreve e faz menção aos irmãos, que assim como Jesus também sofreu, padeceu na carne, por amor à verdade, por amor ao reino de Deus, mas que também Ele foi exaltado e dado a Ele todo o governo, assim também os crentes são humilhados nesse mundo, padecerão provações, perseguição, sofrimento por causa da verdade, mas que também receberão a coroa da vida, mas que também receberão a vida eterna em Cristo Jesus, pois aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa dada a seus filhos, aos eleitos. Então, se quisermos ser semelhante a Cristo, se quisermos estar armados como cristãos para a guerra espiritual, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter os pensamentos que pairavam sobre a mente do nosso Salvador, a própria palavra de Deus, o eterno Deus. A nossa mente deve ser preenchida pela palavra de Deus. Por isso que Pedro está dizendo: amai-vos. Nós precisamos nos amar, irmãos. Quando eu falo isso, não estou mencionando sobre o porte de arma ou qualquer outra coisa do tipo, mas que estamos num contexto de guerra espiritual, onde muitos já perderam, onde muitos já estão entregues aos prazeres, a este mundo. E Deus está dizendo que para nós, se quisermos estar armados como cristãos para a guerra espiritual, nós precisamos ter a mente de Cristo. Eu não conheço nenhuma outra maneira de buscar a mente de Cristo, ou termos o mesmo pensamento, senão pela imersão na sua palavra. Os estudos das Escrituras é o método pela qual conhecemos a mente de Cristo, porque as Escrituras revelam Cristo, revela a providência de Deus em Cristo Jesus, revela todo o conselho de Deus acerca da salvação e daquilo que necessitamos para obtermos a vida eterna. É a palavra de Deus, as Escrituras. Então você não vai ter êxito na guerra espiritual, na luta contra o pecado, contra as hostes do inimigo. Entenda que Cristo já submeteu todas essas coisas. O demônio, o diabo, ele já venceu a morte mediante a ressurreição, mas nós crentes ainda estamos submetidos a isso, submetidos às hostes do maligno, às potestades, às influências do nosso inimigo, daquele que luta incansavelmente pelas nossas almas, daqueles que lutam para ver a derrota do povo de Deus, o fracasso, o sofrimento. Irmão, Satanás sabe que ele não pode tirar de nós a salvação dos eleitos que Deus outorgou. Por isso ele vai fazer de tudo para que você tenha uma vida sofrível nesse mundo. Ele usará pessoas, ele usará influências, até amigos, para que você sofra por carregar o nome de cristão, para que você sofra nessa batalha amarga por amor a Cristo e a sua palavra. E Pedro está dizendo para nós: armai-vos do mesmo pensamento, armai-vos, tenhais a mente de Cristo, a armadura que o crente precisa para lutar, para batalhar
dias, irmãos. Porque o mundo é um sistema pecaminoso, caído, que é influenciado pelo príncipe desse século, Satanás, o diabo, influenciado pelas obras das trevas. E Satanás, ele faz de tudo para influenciar os crentes, para influenciar o povo de Deus com seus dardos inflamados do maligno. E a nossa mente só pode estar blindada com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. Por isso que ele vai continuar no versículo 2. Repare o versículo, o texto. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha só o que Pedro está nos ensinando, o que Deus, pelo Espírito Santo, está nos ensinando. Nós precisamos ter em mente o sofrimento de Cristo. Como o próprio Jesus disse: seguiram a mim, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Por todos vocês serão odiados por amor ao meu nome. E bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Antes de entrarmos, irmãos, no que ele quer dizer no versículo 2, é importante também nós focarmos no que Pedro está ensinando sobre a mente de Cristo, de termos a mente de Cristo. Parece que nos nossos dias estamos vivendo um período anti-intelectual. O que é isso? Muitos têm até usado a Bíblia de forma errônea para dizer o quê? Que o Espírito é que vivifica, mas a letra mata. Usando o texto de Paulo aos Coríntios de forma equivocada. A gente vive em nossos dias um período anti-intelectual, onde o povo de Deus parece que estudar a Bíblia e se dedicar ao estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, faz com que a pessoa seja seca, faz com que a pessoa não seja espiritual, quando que não, quando que pelo contrário, nós só glorificamos a Deus e adoramos o nosso Deus verdadeiramente quando o conhecemos, quando verdadeiramente entendemos aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre quem é Deus, quem é Cristo e a atuação do Espírito Santo de Deus. Então o uso da mente na busca pelo entendimento das coisas de Deus é rejeitado por muitos e desdenhado por outros. O sentimento nos nossos dias substituiu o pensamento. Vocês já viram, parece que quanto mais emburrificado a coisa fica, parece que melhor é. Vocês já perceberam igrejas onde pessoas repetem a frase de um determinado hino um monte de vezes? Né? Eu fico um monte de vezes. Parece que o conhecimento da Bíblia não edifica e faz com que ele tenha um entendimento do que ele está fazendo, mas parece que emburrifica a pessoa. E isso não é o que Deus requer de nós. Irmãos, uma ignorância muito grande quanto ao entendimento da palavra de Deus, quanto ao modo, pela maneira como devemos buscar e ter a mente de Cristo, que é o que deve governar as nossas mentes. As pessoas têm tentado inúmeras vezes táticas para evitar pensar demais. Não é cansativo. Eu prefiro as emoções. Eu prefiro sentir um arrepio. Eu prefiro sentir uma êxtase. E muitos têm trocado o Espírito Santo pelas emoções. O Espírito Santo o calor da emoção, pelo aquilo que não é o Evangelho. Eu lembro sobre esse texto e me deparei interessante com uma história do Ancis Sproul, um grande teólogo dos Estados Unidos que já faleceu em 2017. Ele fala que teve uma aluna que gostava de praticar o que ela chamava de jogo da sorte. Ela fechava os olhos e colocava o seu dedo em alguma parte da Bíblia e dizia que naquele momento ali ela acreditava que era a palavra de Deus para ela, que Deus queria falar para ela. E uma certa feita, ela esperando um marido e um namorado, né? O que ela fez? O jogo da sorte. Ela apontou o dedo e caiu no texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9,
Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento. E ela disse que entendeu para o professor S. Sproul que era uma evidência clara de que o seu príncipe estava a caminho, de que seu marido estava a caminho. Irmãos, isso é ignorância quanto ao ensino bíblico. Isso é ignorância, não é desta forma. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz Oséias. O meu povo está perdido. Até o touro sabe a manjedoura, a ovelha, o cordeiro, mas Israel, o povo, não me conhece. Então você percebe que o misticismo, o espiritualismo hoje é focado não em ter o conhecimento bíblico e buscar entender a palavra de Deus, mas as emoções devem ser afloradas, a flor da pele. Você deve sentir um arrepio, você deve sentir uma comoção. Se o culto não, né, se eu não sentir, então não foi bom. Quando que não, irmãos? O nosso Deus é um Deus de ordem. Deus prioriza a ordem e a decência, em especial no culto solene. Vocês lembram aquilo que Paulo diz em Romanos 12? Ele roga-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, no culto nós sabemos o que estamos fazendo, nós sabemos como estamos adorando e a quem estamos adorando. O culto deve ser racional, legível, a ponto de você entender o que você está fazendo. Há muitas pessoas que têm utilizado a irracionalidade, né? E repetir várias frases e dizem que assim é o culto a Deus, quando na verdade não. Existe ordem, existe aquilo que conhecemos como princípio regulador do culto. Nós só fazemos no culto aquilo que Deus prescreve em sua palavra: louvor, adoração, leitura da Bíblia, pregação da Bíblia. E Deus só é glorificado, Deus só recebe glória naquilo que é feito mediante a sua palavra. Então o culto é inteligível, ele é racional, ele deve ser bíblico. E a nossa mente, irmãos, deve estar preenchida pela palavra de Deus. Nós devemos ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter a palavra em mente, é ter os seus ensinamentos, é ter a verdade de Deus inculcada na mente. A palavra de Deus, ela deve ser ruminada em nosso coração. Nós não devemos ouvir e ser ignorantes quanto à verdade de Deus, e pronto, só foi no domingo e acabou-se aquilo ali, vou deixar para aquele domingo. Quanto que não? Alguns aqui quiseram mexer com gado, não sei se tem algum boiadeiro, mas eu já tirei leite com minha avó durante um ano. E a vaca, depois que ela come e se alimenta, ela deita e faz o que? Ela rumina aquilo que ela comeu, ela rumina. E é isso que o crente tem que fazer com o alimento, com a palavra de Deus. Quando estamos aqui no domingo, você se alimenta espiritualmente para sair preparado, com a mente blindada, para ir para o mundo, para lutar contra as hostes espirituais nas regiões celestiais, contra o pecado que nos assola todos os dias, e somos assediados todo dia pelo pecado. E é isso que Pedro quer nos ensinar: armai-vos, tenham a mente de Cristo, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro está lembrando de novo os irmãos, porque aqueles irmãos eram pagãos antes de crerem na verdade. Olha, Deus já libertou vocês da vã vida de vocês, da vã maneira de viver que vocês viviam, de acordo com as paixões dos homens, segundo a luxúria, segundo bebedeiras. É o que ele vai continuar no versículo 13. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro está escrevendo para aqueles que se converteram do paganismo para o cristianismo, para a verdade de Deus. E ele está lembrando ele: irmãos, vocês estavam antes escravos por essas coisas, por essas paixões, mas agora vocês não vivem mais, e nem podem viver mais segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, o Pai.
O contexto a que Pedro escreve aos irmãos que estavam dispersos na Frígia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, a maioria deles, por causa da influência dos efésios, do deus Baco, que é o deus do vinho, que os seus adoradores, para entrar no momento de êxtase e para que o Deus viesse, incorporasse nele e que ele o cultuasse, era necessário se embriagar com o vinho, até ficar totalmente bêbado, totalmente louco por causa do álcool. E é exatamente isso, o termo borracheiras, a que Pedro faz menção no versículo 3, é bebedice. É como se Pedro dissesse assim: vocês que viviam antes, em português mais claro, como cachaceiros, como beberrões, como os entregues ao vinho, ao álcool, vocês agora foram libertos pelo Evangelho. Isso não faz mais parte da vida de vocês. Isso é o modo que vocês viviam outrora, antes de conhecer a verdade e terem a mente de Cristo. Armai-vos da mente de Cristo. Armai-vos, edificando a vossa mente, a vossa vida pela palavra de Deus. Ele continua no versículo 4: por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Aqueles que eram pagãos e viviam segundo esses costumes, agora se converteram. E parece que aquilo que Pedro diz, eles estavam sendo zombados pelos seus colegas, por aqueles que não criam no Evangelho, na verdade de Deus, zombados, desdenhados. E Pedro diz para eles: por isso difamando-vos, falando mal de vocês por causa da fé de vocês, por causa do Senhor a quem vocês têm crido. Eles estranham que não concorrais com eles o mesmo excesso de devassidão que vocês faziam antes. Vocês não concorrem mais com eles, vocês não vivem mais com eles da mesma forma que vocês faziam antes, nas mesmas práticas, do modo que vocês levavam a vida outrora. Pelo contrário, esses que agora vivem ainda desta forma, acham que não serão julgados, acham que não passarão pelo juízo, mas o Deus do céu há de trazer juízo, tanto vivos quanto mortos. Por isso que no versículo diz, ele diz: os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro está falando, irmão, da urgência, da vivência daqueles irmãos no tocante ao Evangelho, onde a vida deles agora deveriam ser vivida para a glória de Deus, não mais sob influência pagã, não sob mais influência da deusa Diana, ou do deus Baco do vinho, ou de qualquer outra imoralidade ou concupiscência do seu coração, mas tendo a mente de Cristo e vivendo segundo a vontade de Deus. Por mais que sejam difamados por amor à verdade, por mais que padeçam perseguições e provações por amor a Cristo e o Evangelho, e pelos pagãos está estranhando no modo de vida deles, como que Deus operou eficazmente na vida de cada um, eles devem ter em mente que Deus há de trazer juízo a todos, tanto os que estão vivos quanto os que estão mortos. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nossa vida é tão pequena e passageira, e nós não percebemos a futilidade, a banalidade, a brevidade da vida, de como ela é tão breve e passageira. E nós vivemos às vezes a vida cristã como vive-se em qualquer outro ajuntamento. E às vezes vivemos a vida cristã não tendo em mente a eternidade, não tendo em mente que um dia o Deus que criou todas as coisas dará juízo e julgará todos os desígnios do nosso coração, o mais íntimo do nosso coração. Deus trará a luz e julgará todas as coisas, tanto vivos quanto mortos. Então existe uma urgência quanto à proclamação do Evangelho. Há pessoas que ainda não conhecem a verdade de Deus. Há pessoas que ainda, irmãos, estão nos seus pecados. Há pessoas que são parentes nossos, colegas, que estão próximos a nós, e que se morrerem hoje e agora,
irão para o desprezo eterno, para o juízo eterno, para a condenação eterna, para a morte eterna, preparado para aqueles que se rebelaram contra o Evangelho e contra Deus, contra esse Deus que dará juízo a todas as coisas, tanto aos vivos quanto aos mortos. Existe uma urgência na proclamação do Evangelho e da verdade de Deus, em especial aqueles que estão próximos a nós. Nós precisamos parar e refletir, irmãos. Você tem 20, 30, 40 anos. Logo, logo você vai chegar aos 70, 80. E a sua vida vai passar. Pedro diz que a nossa vida é como um vapor. Você já abre uma panela quente, sai aquele vapor e logo ele some. Assim é a vida do homem. É como a flor que, pela manhã, ela floresce. E que no final do dia, por causa do sol quente, ela murcha e perde a sua glória. Assim também a nossa vida é passageira. Se nós não priorizarmos e termos a mente de Cristo, inculcarmos em nossas mentes a eternidade, de que de fato todos nós, vivos e mortos, um dia estaremos diante de Deus, do seu trono, para sermos julgados por tudo que fizemos, pelas nossas obras, ou pelo aquilo que deixamos de fazer. Todos. E Hebreus 9:27 diz que quando o homem morre, segue-se o juízo, segue-se o julgamento. Não há mais chance após a morte. Não existe sono da alma. Não existe essa de que você vai morrer e passar um período dormindo, e que Deus vai lá até você, ou aquela história amorosa de que todo mundo no final será salvo. Não. Eu me lembro da vida de Agostinho de Hipona, que era um devasso. Assim como se cada um de nós aqui contássemos o nosso testemunho, pelo modo como vivíamos antes e como Cristo iluminou a nossa mente e nos transformou. Agostinho de Hipona se converte também dessa forma, e no mesmo contexto a que Pedro se refere, no contexto de bebedices, de borracheiras, de orgias e de detestáveis idolatrias. Agostinho ele foi despertado pelo Evangelho de Deus, onde em certo dia, estando ele no jardim, havia crianças ali fazendo uma brincadeira que continha o refrão em grego: tole leg, pegue e leia, pegue e leia. Assim cantavam as crianças. Com essas palavras em mente, ele pegou a sua Bíblia e seus olhos encontraram a passagem em Romanos capítulo 13, do versículo 13 a 14, onde Paulo diz que onde ele próprio diz que naquele momento o seu coração foi tocado, porque ele se reconheceu na passagem que ele lera, e o Espírito Santo abriu a sua mente. Onde o texto diz: fiz de tudo para satisfazer, onde ele mesmo diz: fiz de tudo para satisfazer o desejo da minha carne, preciso mudar a roupa. Que Deus me vista com as roupas de Cristo, para que não me preocupe mais em satisfazer os desejos da carne. E a passagem dizia: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais da carne para o tocante às suas concupiscências. Já é a última hora, irmãos. Já é o último dia. Nenhum de nós aqui tem a certeza se chegaremos em casa. Nenhum de nós aqui temos a certeza se o amanhã nos pertence, porque pertence a Deus. Se de fato amanhã iremos acordar com saúde e vigor. Não sabemos. Ninguém tem a certeza se amanhã vai ser vivo ou talvez sem vida. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: como que você está diante de Deus para se encontrar com esse juiz que há de julgar vivos e mortos? Como está o teu coração diante do Senhor? De fato a sua mente está preenchida pela verdade de Deus? De fato você está preparado mediante a obra de Cristo e vestido as vestes dele, a sua justiça pela fé? Você está preparado para se encontrar com o juiz de toda a terra? Com aquele que trará à luz tudo aquilo que praticamos em trevas, que sabe dos desígnios do nosso coração, dos pensamentos,
tudo aquilo que passa em nossa mente, em nosso coração. Então, quando a Bíblia fala sobre a morte de pessoas, ela às vezes costuma ser reducionista, reduzir ao óbvio. Do ponto de vista bíblico, há apenas duas condições para uma pessoa que morre: ou ela morre na fé ou fora da fé. Morremos na fé ou morremos no pecado. Morremos em Cristo ou morremos escravos do pecado. Pedro, ele entendia a urgência do Evangelho, de modo que ele conclamou as pessoas a pensar sobre o tempo em que teriam de prestar contas quando estariam diante de Cristo, não em seus pecados, mas em fé. É isso que ele faz menção. Quando ele diz no versículo 6: pois para este fim foi o Evangelho pregado, também para mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Não é que Jesus foi e pregou para os espíritos que morreram, mas a menção aqui é daqueles que estavam vivos e ouviram o Evangelho, e que morreram na fé, e que entenderam o Evangelho de Cristo, que abraçaram a fé, e aqueles que permaneceram na ignorância do seu coração, que permaneceram na incredulidade do seu coração. Entenda, esse mesmo Cristo que nos chama à luz do seu sofrimento para que tomemos o seu exemplo, é o mesmo Cristo de Apocalipse, que tem os pés reluzentes e os olhos como chama de fogo, aquele que foi exaltado nas maiores alturas, que tem todo o domínio em suas mãos e governo, e que há de julgar vivos e mortos. Quem estará no trono, irmãos, não é mais o Cordeiro, não é mais o Redentor, o advogado, é o reto juiz. Cristo irá julgar todos por suas obras, por pensamentos, por tudo aquilo que pairava em nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que de fato nós possamos, irmãos, a cada dia ter a mente imersa na palavra de Deus, nos armando para viver nesse mundo mau, nesse mundo inflamado pelo pecado, pelas concupiscências do coração. Que de fato o seu coração esteja cheio da verdade de Deus, que você possa a cada dia estar amparado pela fé em Cristo, amparado pela fé no Senhor Jesus, e que dia após dia essa fé não venha esmorecer, mas ela venha se tornar mais evidente no seu coração. E entenda que todo sofrimento, toda provação que você irá passar, que Cristo passou e nos deixou como exemplo, e todo sofrimento e provação que nos advém, são para polir a nossa fé, são para dar solidez à nossa vida espiritual. O sofrimento não vem para nos matar, ele vem para nos vivificar em Cristo. A provação vem para nos dar ânimo, encorajamento. Se você encarar o sofrimento com essa perspectiva, tendo em mente o sofrimento de Cristo, de fato você encontrará alegria e paz no sofrimento e na provação. E naquele último dia, você não será encontrado reprovado pelo Senhor. Que de fato nós possamos morrer, e ao morrer morramos para a glória de Deus em Cristo Jesus, tendo a certeza que ao atravessar essa vida, Cristo estará à nossa espera para participarmos daquela ceia que Ele tem preparado para todos os seus filhos, para aqueles que creem em Cristo. E o único meio, irmãos, hoje, agora, é Cristo. Não pare de ser Cristo. Tomando de novo a história de Ulisses, não se agarre à religiosidade, não se agarre pelo fato de você dizer: hoje eu vou, hoje eu não vou no culto, eu não estou muito. Não se agarre a essas coisas, não se agarre a Cristo. Não esteja como Ulisses entre o povo de Deus, amarrado pelas cordas da religiosidade, mas com o coração no mundo, um coração que é seduzido facilmente pelo pecado, mas tem uma fé viva e eficaz, que de fato é poderosa para te dar salvação. Cristo Jesus está aqui presente essa noite, e é o que perdoa pecado, é o que redime, é o que nos restaura, é o que traz a reconciliação nossa com Deus, o Pai.
Amém? Vamos ficar de pé. Vamos responder essa palavra com louvor. Senhor Maria José, vamos louvar o Senhor com o hino 304, a voz do Evangelho. Hino do nosso hinário 304, a voz do Evangelho. Louvemos todos. Se você tem hinário, coloque o seu irmão aí. Vamos cantar esse hino com sinceridade. O Evangelho que traz paz. O Evangelho que traz a plenitude para o nosso coração em Cristo Jesus.